Felicidade, ciência e prática para uma vida feliz. Introdução. A primeira vez que eu ouvi minha madrinha ler um poema de Álvaro de Campos, uma espécie de alegria e de tristeza simultâneas invadiram a minha alma. Sim, alegria e tristeza em uma conjunção contrastante que me despertou uma inquietante reflexão. Algo que experimentamos depois de uma queimadura, quando mergulhamos a mão em água gelada. E não há nada como um choque de opostos para aguçarmos a percepção, filtrarmos as emoções e depurarmos os pensamentos para a construção de um raciocínio harmonioso sobre qualquer assunto, não é? Hoje, um pouco mais ciente de minha essência e propósitos nesta vida, percebo que as palavras do poema Aniversário me despertaram uma das primeiras reflexões sobre a felicidade. Era meu aniversário de 9 anos. Ainda hoje, quando revivo aquele momento, tenho a sensação de que tudo o que é feito com intenção pura e genuína se eterniza no tempo. E o poema de Álvaro de Campos é um exemplo disso. Leia aqui comigo o trecho do poema que mais me impactou. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha a olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Reconheço que quando ouvi esse poema no dia 31 de março de 1976, eu me considerava a pessoa mais feliz do mundo. E olha que havia apenas 20 dias que minha avó paterna tinha falecido de maneira inesperada. Não pense que é exagero de expressão, pois de fato era assim mesmo que me sentia. Eu tinha a melhor avó do mundo, que me dizia todos os dias em horários marcados, às 6:30 da manhã, depois às 5 e às 9 da noite, pelo telefone fixo, o quanto ela se importava com meus dias e o quanto eu era amada por ela. Eu simplesmente era a boneca da vovó. Era exatamente assim que ela me chamava. E isso era tudo do que eu precisava para ser feliz naquela época. Até completar 9 anos, eu realmente tinha a inocência de achar que a vida era uma grande festa com 2 ápices anuais: meu aniversário e o Natal. No meu aniversário era o pode tudo. Escolher a roupa nova, os lanches dos melhores restaurantes de fast food, os refrigerantes, os doces e o bolo com a carinha dos personagens mais badalados dos filmes e seriados da época. No Natal, o protagonismo era dividido com meus primos. Éramos 14 e eu era a caçula. Sempre foi muito mágico estarmos todos juntos, entre canções, jogos, fotos, brinquedos e muita alegria. O tempo podia parar naqueles dias, pois éramos felizes, sabíamos e nos orgulhávamos de tudo aquilo. Quando as comemorações natalinas e do Réveillon terminavam, uma espécie de tristeza tomava conta de mim, e eu me perguntava: este novo ano será tão bom quanto o que passou? No fundo, eu sabia que um dia aquela felicidade toda seria abalada. Só não sabia que seria no ano de 1976. E por causa da perda da pessoa que eu mais amava na vida. O ano de 1976 foi certamente o mais triste da minha vida. Esbravejei com Deus e fui tomada por uma espécie de espanto ao perceber que, apesar da minha dor, a vida continuava a acontecer. O sol brilhava, as escolas funcionavam, as pessoas iam e vinham, os pássaros cantavam, as flores se abriam. Foi nesse momento que percebi de forma clara que, independentemente de cada um de nós, existe uma ordem universal que faz a vida transcender o indivíduo. Essa ordem não tem qualquer caráter pessoal, repressor ou vingativo. Ela simplesmente se impõe e acontece para todos. Pude constatar que todos nós passávamos por momentos difíceis e inesperados, e me recordei de um fato ocorrido na escola, quando ainda tinha 7 anos. A mãe de uma coleguinha da turma ficou doente e em 6 meses veio a falecer. Eu me lembro como se fosse hoje.
A diretora da escola interrompeu a aula de português e, com um olhar estranho em direção à professora, solicitou que a aluna Maria Luísa fosse liberada para ir para casa, pois sua avó tinha chegado de São Paulo e queria vê-la. Maria Luísa me olhou e, com um sorriso, me disse: Bia, como você, eu também adoro a minha avó e vou brincar muito com ela hoje. Até amanhã. Maria Luísa nunca mais voltou às aulas, e naquele ano, entre uma informação e outra, acabei percebendo que sua mãe tinha falecido e que ela havia ido morar com a avó em São Paulo. Quando perdi a minha avó, essa história da Malu me veio à cabeça e, de alguma forma, aliviou grande parte da minha revolta. Senti-me até um pouco constrangida por não ter conseguido entender o tamanho do sofrimento dela ao perder a mãe naquele momento. De forma inexplicável para mim, naquela época, 3 meses após a morte da minha avó, me peguei brincando, sorrindo e fazendo planos para o Natal, Réveillon e para meu aniversário de 10 anos. Em pouco tempo, minha mente abandonou as cenas de dor e deu espaço para as lembranças boas, e pude reconhecer que as boas recordações eram infinitamente maiores no território dos meus pensamentos. Isso reforçou minhas esperanças na vida. Os anos se passaram, e quando me dei conta, já era uma adolescente envolta em pensamentos sempre questionadores. Ficava intrigada com a capacidade humana de superar momentos difíceis e seguir em frente, ora de forma tímida ou amedrontada, ora de maneira resiliente e transformadora. Outro assunto que ocupava minha mente era o porquê da nossa existência e as leis que regiam o universo. Não preciso nem dizer o quanto as disciplinas escolares de biologia, química e física me fascinavam. Elas me enchiam de esperanças, afinal, tratava-se de conhecimentos que poderiam me ajudar na busca das respostas às minhas inquietantes perguntas. A biologia me abriu a visão para a beleza e a complexidade da vida, nas suas mais diversas formas. A química me deu a percepção de que tudo que existe no universo é feito da mesma matéria-prima. Eu, você, um cachorro, um inseto ou uma bactéria, somos todos feitos basicamente de carbono e hidrogênio. E a física me fez entender que, de fato, a existência, seja ela macro ou micro, obedece às leis previamente estabelecidas que independem da nossa vontade, mas que nos possibilitam viver com algum grau de previsibilidade. Foi por meio da física que descobri que tudo o que existe não é aleatório. Não existe o caos puro, e sim o cosmos. E foi nessa relação de busca por respostas existenciais que a biologia, a química e a física me conduziram, de forma intuitiva e também instintiva, à escolha do que seria o meu ofício, e, ao mesmo tempo, o sentido e o propósito da minha vida. Interessante é que, para mim, a medicina não foi uma escolha racional. Eu sabia que queria ajudar as pessoas, mas essa ajuda não passava por algo material ou corpóreo. Sentia que meu auxílio, fosse ele qual fosse, teria que despertar nos outros os sentimentos transcendentes que vivenciei ao me aprofundar nos estudos das ciências biológicas, da química e da física. Dentro desse espectro, pensei em ser professora de física, bióloga, historiadora, até mesmo teóloga. No ano do vestibular, estava inclinada a prestar para física. Inclusive dizia a todos que me indagavam sobre minha decisão: ainda não estou bem certa da minha escolha, mas tenho uma certeza. Não quero nem engenharia nem medicina. No dia da inscrição para o vestibular, saí de casa com uma espécie de cola preparada por minha irmã para preencher a ficha de inscrição para o curso de odontologia. Isso mesmo. Minha irmã, sempre preocupada com meu futuro, já havia se formado em odonto, tinha um consultório e, ao perceber minha indecisão, me disse: você faz odonto, trabalha comigo e, paralelamente, cursa a física que você tanto deseja. Assim terá seu sustento e seu prazer pelo conhecimento satisfeitos. Aos 16 anos, tinha a noção exata de que minha irmã desejava o melhor para mim e de que ela também tinha mais experiência de vida que eu, por isso não contestei suas orientações. Além disso, sua capacidade de organização e assertividade para questões burocráticas, aliada à minha total inabilidade para esses assuntos, me fizeram pegar a cola da inscrição com tranquilidade e confiança.
Chegado o dia, minha irmã não pôde me acompanhar. Então adentrei sozinha o salão de inscrição da Sesgran Rio, que na minha região ficava na sede da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Entrei na fila compatível com a letra inicial do meu nome. Havia 12 pessoas na minha frente. E enquanto aguardava minha vez, fui tomada por uma sensação de que havia algo errado. Parecia que eu estava sob um ataque, mas sem qualquer inimigo visível. Senti minha boca seca, as extremidades frias, o coração disparado e a visão levemente turva. Atrás de mim, um rapaz atento percebeu que havia de fato algo errado comigo e gentilmente me ofereceu água e biscoitos. Aceitei a água, mas recusei os biscoitos, pois estava me sentindo um pouco enjoada. Olhei para ele e agradeci pela água. Perguntei seu nome e ele disse: "Me chamo Caio." Após alguns minutos, e já refeita do mal-estar, puxei assunto. "Como você percebeu que eu não estava bem?" Ele então prontamente respondeu: "Você estava pálida e o seu corpo estava oscilando, como se estivesse tonta." Eu achei aquilo tudo muito interessante. Admirei a atenção e a gentileza dele, e quando me apresentei, ele logo perguntou: "Você também vai fazer medicina?" Olhei para ele e respondi de maneira bem insegura que ia fazer odonto, e enquanto respondia ao Caio, pude olhar para mim mesma e constatar que não era aquilo que eu queria. Em uma espécie de impulso inexplicável, decidi que faria medicina. Sem entender muito o que estava acontecendo, mas com o coração tranquilo, pedi ajuda ao Caio para preencher um novo formulário de inscrição. E ele prontamente pegou minha cola, onde estava escrito odontologia, apagou e escreveu medicina. Para finalizar, ele me perguntou se minha primeira opção seria o UERJ ou Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ. Eu respondi que era o UERJ, e ele me disse que a opção dele era o UFRJ. A fila andou, fizemos as inscrições e, após tomarmos um café em uma barraquinha de um vendedor ambulante, desejamos boa sorte um ao outro e caminhamos para direções opostas. Quando me dei conta de que não havia anotado o telefone de Caio, olhei para trás e pude vê-lo subir no ônibus. Tarde demais. A época do vestibular passou e eu entrei para o curso de medicina na UERJ. Confesso que nos primeiros 2 anos do curso tive algumas dificuldades, já que eram muitas matérias teóricas e nada de prática. Eu me perguntava se havia realmente feito a escolha certa ou se compreender o cosmos por meio da física não seria algo mais interessante e edificante. Será que a decisão de fazer medicina não havia sido um impulso de pura imaturidade? Com essas indagações, finalizei o ciclo básico. Ao começar o 3º ano de medicina, finalmente a parte clínica teve início. Tínhamos contato direto com os pacientes todas as manhãs e, na parte da tarde, nos dedicávamos às matérias teóricas. Aí sim, as coisas começaram a mudar, especialmente quando assisti a uma palestra sobre a consciência, com o professor Oswaldo Luiz Saide, médico psiquiatra, professor assistente da cadeira de psiquiatria da faculdade. Lembro como se fosse hoje. Fecho meus olhos e lá estamos, eu e meus colegas no auditório principal do Hospital Pedro Ernesto, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E aquilo que deveria ser mais uma das palestras do nosso vasto currículo no curso de medicina acabou se tornando fundamental para mim. Em uma manhã ensolarada de sexta-feira, um homem franzino e muito branco adentrou aquele auditório repleto de alunos, subiu no tablado e desenhou na lousa à sua frente um gráfico. Em tom provocador e entusiasmado, ele entonou em voz firme e forte a seguinte questão: o que é consciência? O impetuoso questionamento foi acompanhado de um silêncio um tanto constrangedor que tomava conta do ambiente. De maneira instintiva, me lancei a responder a desafiadora pergunta e disse: professor, quando ouço a palavra consciência, 2 sentimentos me vêm à cabeça. Um de ordem prática, ou seja, se estou acordado ou não, e outro de ordem subjetiva, que me remete ao fato de eu ser consciente de quem eu sou e qual o meu papel no mundo. Com um sorriso de aprovação, o professor continuou dizendo:
Em parte, você já explicou o gráfico aqui colocado e, de certa forma, seu ponto de vista está correto. Agora vou explicar melhor o que é estar consciente e ser consciente. Estar consciente é um estado momentâneo no qual fazemos uso da razão para processar os fatos que vivenciamos. Ser consciente refere-se à nossa maneira de existir no mundo. É como conduzimos nossa vida e, em especial, as ligações emocionais que estabelecemos com as pessoas e as coisas em nosso dia a dia. Em última instância, ser consciente é ser capaz de amar, foi como concluiu o professor. Ao soar do sinal, a maioria dos alunos se levantou, deixando o anfiteatro vazio. Por alguns minutos eu fiquei ali, pensativa, como se algo tivesse me atingido de forma estranha e paralisante. De longe observei o professor Osvaldo saindo, quando ele fez um gesto discreto de despedida, ao qual, sem querer, não consegui responder. Na minha mente, as palavras ainda ecoavam estridentes. Consciência e amor. Eu não sabia explicar o porquê, mas naquele momento fui tomada por duas inquestionáveis certezas. A de que eu estava consciente de tudo o que tinha ouvido e também experimentava uma emoção transcendente por estar lúcida, e a de querer uma vida nova baseada em ser alguém melhor para mim mesma e para todos os outros ao meu redor. Aquela aula foi decisiva na minha vida, e a partir daquele dia eu compreendi que a minha vida profissional deveria ser uma harmoniosa relação entre a razão científica e a afetividade exercida nas relações interpessoais estabelecidas com todos os que cruzassem meu caminho. Eu queria ser uma médica do corpo físico e também da alma. A essa altura, você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o tema deste livro, que é a felicidade. Pois é, e a tal da felicidade? Onde entra? Para falar a verdade, naquela época, década de 80 do século passado, eu também não associava nada daquilo com a felicidade em si. No entanto, hoje, vejo de forma clara e cristalina que o portal da felicidade me foi aberto naquela sexta-feira ensolarada de 1985. O que eu fiz desde então foi caminhar nessa estrada com o coração repleto de esperança de estar fazendo o que o cosmos, ou o Uno Supremo, espera de mim, ou seja, de estar exercendo da melhor maneira possível a condição de ser um ser humano de verdade nessa breve vivência material. E quando alguém me pergunta, mas aonde você quer chegar? Eu simplesmente respondo, primeiro para mim mesma e depois para quem me perguntou. Eu não sei, mas isso não tem a menor importância, pois o que importa mesmo é me manter nessa trilha, tendo a paz interior como melodia de fundo. E é exatamente isso que me proponho com este livro. Dividir com vocês tudo o que pude aprender sobre o verbo felicidar, o aqui e agora, o dia após dia, até que a vida acabe, ou até que a vida mude de forma. Felicidar é uma palavra que utilizo para tentar abranger tudo o que pode contribuir para a nossa prática diária de ser feliz. Por isso, reuni neste livro alguns dados racionais de conteúdo científico, pensamentos filosóficos, além de crenças psicológicas, culturais e pessoais. Não tenho a pretensão de fazer o seu script para a felicidade. Estamos aqui para nos lapidarmos até que reste o que há de melhor em nós. Nesse ponto, somos todos iguais, ainda que muitos não consigam ainda perceber esse processo. Dentro desse contexto, se dê a vida para receber dela belas estradas. Você certamente será feliz na própria caminhada. Agora, prepare sua mente, pois a nossa jornada de felicidade vai começar.